Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o papel da religião na busca de significado. Vamos ver? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do significado, do senso de propósito. A gente fala sempre que a religião, ela não é uma necessidade em boa parte do tempo da vida de uma pessoa. A religião, você não, se a sua vida está fluindo, né? Se você tem o que comer, se você tem como viver, se você não tem nenhum dilema interno, se você está só, sabe, aquela rotina de todo dia vai trabalhar, paga as contas, cuida dos filhos, faz comida, passeia, naquela rotina do dia a dia, parece que não tem necessidade. Então, as pessoas passam boa parte do tempo sem buscar e sem ter a necessidade de uma religião. E por isso, muitas vezes, né, elas aceitam, elas se adaptam àquilo que já vem de família, que já vem na cultura, no meio social em que elas estão. O local, né, religioso é um ponto de encontro, é um ponto de encontro que é uma família estendida, né? Você tem pessoas que pensam mais ou menos parecido, se vestem mais ou menos parecido, e você pode encontrar outras pessoas, trocar ideias, é um grupo de apoio, então fica uma coisa assim, mas que na verdade o que está por detrás, às vezes as pessoas não param muito para pensar, né? E aí a gente fala, eu gosto de falar sobre a origem da necessidade da religião. Por que ela aparece e aparece em todas as culturas, entende? Não é uma coisa assim, não, o cristianismo que veio dos egípcios, dos judeus, dos sumérios, por que não? Isso naturalmente, povos que não tiveram contato, povos que não tinham nem meios de se comunicar uns com os outros, seja indígena, africano, asiático, tem religião, tem esse princípio religioso, então por quê? É inerente ao ser humano e às vezes a gente entende até que não é inerente só ao ser humano, né? A gente percebe algumas práticas em bichos, lógico que a gente nunca vai saber o que está movendo eles a fazerem aquilo, mas existem algumas coisas que a gente identifica como se fosse algo similar à nossa busca. E aí a gente fala assim, tá, o que é a religião? Por que a gente busca isso? Bom, em primeiro lugar, se a gente for pensar na história, né? O ser humano estava num ambiente muito hostil, né? Você pensar que se não houvesse alimento suficiente para armazenar, você morria, né? A família inteira dizimava. Então você tinha que entender um pouco que o céu, essa coisa de posição do sol, posição da lua, estava interferindo em alguma coisa. Você pode começar a pensar que disso começou a haver uma atribuição de que esses astros, né, essas formas planetárias, elas tinham alguma conexão com o divino, fosse alguma forma de divindade. Mas se a gente for pensar assim, tá, e aí foi buscando, foi tentando entender, e aí, inclusive, saiu a astrologia, saiu tudo. Mas a gente pode pensar assim, que existe mais do que isso. Existe um anseio de tentar entender não só a vida, a existência nossa, diante de um contexto maior. Na astrologia a gente fala que a religião ela é equivalente à nona casa, que é a casa equivalente a Sagitário e que é a busca pelo maior, pela busca do sentido, pela busca do propósito. E aí a gente fala assim, tá, mas por que isso?
Porque a gente tem uma existência muito curta. Na verdade, o ser humano pensa que se a gente tem tantos dilemas, né? Se a gente tem muito a aprender, quer dizer, a gente nasce, o ser humano principalmente, outros bichos até aprendem um pouco mais, né? O ser humano totalmente dependente, então, e dependente por muito tempo, né? A gente não come, não vive, não coisa se não tiver pai, mãe, familiares do lado, e hoje em dia não come, não vive, se além dos familiares ainda não tiver instrução, grupo de apoio, médico, enfim. E aí a gente fala, tá, a gente fica lutando pela sobrevivência, fica lutando pela sobrevivência, luta, luta, luta pela sobrevivência, mas não vai sobreviver, né? Não chega cedo ou tarde, não sobrevive, e aí fica aquela coisa, tá, e por quê? Tá, então não valeu, então já morre logo de cara, não, nem nasce, tá, vamos acabar. Não, e aí nessa busca de fazer um sentido, e também porque quando a gente dorme, a gente tem experiências durante o sono, né? Projeção astral, você tem premonições, você tem contato com seres, às vezes seres que você já conviveu, que faleceram, você tem aprendizados, você tem às vezes lembranças que você só pode pensar que sejam de outras vidas, experiências que você tem, daí você vai falando assim, então talvez a gente aprenda algumas coisas agora e que mais pra frente em outras vidas a gente tenha aquilo, mas também para que isso? Qual é esse sentido, né? O que a gente está fazendo aqui nesse planeta? Tem outros seres? A gente está interagindo, tá? Os animais eles são só para consumo, para divertimento, para coisa, eles têm função, eles também estão evoluindo. O que é essa evolução? Está evoluindo para quê? E nessa busca, nessa vontade de entender um sentido, né, para a vida, desse anseio, né, nasceram as religiões. Tem um livro que eu gosto demais, que é um autor chamado Ken Wilber. Ele fala sobre o que ele chama de Atman e Projeto Atman. Ele fala o seguinte, que Atman é o nosso desejo de... A gente se sente como tendo vindo de uma essência divina, imortal, que por alguma razão nós perdemos esse contato, e aí as religiões dão as suas definições, e que o ser humano vive ansiando retornar àquela sensação de plenitude, né? Do mesma forma que a criança, o caminho para a maturidade, para o desenvolvimento nosso, a gente sai do útero da mãe onde a gente não tinha que se preocupar com nada, para um universo que a gente tem que lutar pela sobrevivência. Então muita gente tem vontade de voltar para uma condição em que tudo seja provido e não tenha mais nenhuma preocupação. E aí as religiões, de acordo com esse escritor, elas viriam como sendo o projeto Atman. Para você ter realmente esse encontro de novo com o divino, você precisava morrer. Então, para não ter que morrer, existem as práticas que fazem você ter uma ilusão de estar buscando esse divino, ter essa coisa que teoricamente seriam as religiões. E aí as religiões seriam assim, agora... E aí, lógico, né, que se existe alguma coisa que todo mundo quer e está ansiando as pessoas, sei lá, algumas pessoas percebem que aquilo é uma fonte de poder, né? Começa a falar assim, então agora vou te falar, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, não pode fazer desse jeito, os que estão do nosso lado são os bonzinhos, os que estão do outro lado são os bonzinhos, a gente pode matar, destruir aqueles lá, os bichos são para comer, fazer o que quiser, se quiser matar também tudo bem, fica aquela coisa bem
coisa administrada pelo ser humano mesmo, né? Mas aí, o que acontece? Aquilo que, num primeiro momento, nasce com autoridade e legitimidade da busca, quer dizer, a busca sincera de encontrar o sentido, de buscar o significado, filósofos, religiosos, mestres, que encarnaram e que buscaram algumas respostas e até podem ter encontrado alguma coisa muito relevante, e o que ele chama de filosofia perene, essas pessoas, elas alcançam alguma coisa e num primeiro momento, é interessante que num primeiro momento as religiões surgem com um vigor, né? Um vigor, uma fé, um entusiasmo, um fervor, né? Que as pessoas morrem por isso. É aquela coisa, não, eu acredito tanto nisso que eu entrego a minha vida, eu faço tal coisa, porque o senso de significado, embora não seja vital em termos assim físicos, né? É tão importante para o ser humano que o ser humano, de repente, até a vida não vale tanto quanto essa busca desse significado. Então, quando alguma coisa parece trazer esse significado, preenche aquela coisa de uma tal forma que essa vontade de voltar para uma coisa divina, para uma coisa maravilhosa, quer dizer, essa sensação de plenitude, de certa forma, move as pessoas entram naquilo e as religiões se espalham, elas se difundem, as pessoas se adaptam a ela, vão aceitar até regras que seriam até antinaturais, né? Comportamentos que seriam, teoricamente, uma moral criada pelo homem, enfim. Vão aceitando tudo isso porque parece que aquilo preenche, aquilo lá, nossa, eu estou seguindo alguém, eu estou seguindo uma ideia que vale a pena e coisa. Mas aí o que acontece? Todas as religiões, tá, gente? Elas vão tendo um desgaste, tá? Principalmente eu vejo por dois lados. De um lado, é a conveniência das pessoas que vão administrando, né, essas religiões, em aproveitar também condições políticas, condições, se vocês forem ver, as religiões sempre estiveram namorando com o poder, sempre estiveram na vanguarda da política, sempre tem isso, todas as religiões, né, elas sempre estão assim meio que esgueirando a questão do poder, está sempre por perto, né? É um poder também. E se é um poder, é meio também das fraquezas da natureza humana, né? Essa coisa de não querer largar o osso. E nisso, vamos fazer o seguinte, as pessoas não podem encontrar esse significado e esse significado ser o suficiente para mover a vida delas e elas criarem independência. Né? Elas não podem ter essa independência. E aí existe uma coisa que é o desvirtuamento do propósito original, do que aquilo que inicialmente era uma busca legítima, uma busca inerente ao ser humano, né? Começa a virar, desvirtua totalmente, né? Desvirtua porque ao invés de ser algo no sentido de religar, né, de criar a gente está aqui vivendo uma condição física, mas a gente tem em espírito uma ligação com o todo, com essa coisa que é eterna, essa coisa que é indissolúvel, isso seria muito poderoso, né? E esse poder, ele foi sendo pelo ser humano também, né? Como eu falei, tem dois lados, né? Tem o lado do que aceita perder o poder em troca de ilusão, né? Então, você fala assim, olha, deixa que a gente cuida, você fica lá trabalhando, estudando, fazendo, arrumando a casa, pagando as contas, construindo as coisas, e a gente aqui cuida da ligação com Deus. Você vem aqui de vez em quando, paga pra gente um tantinho, e a gente te faz essa ligação, você
se conecta, sai daqui todo fervoroso e vai viver a sua vida de novo. Para as pessoas ficou conveniente, tá? Legal, bacana. Então você faz isso e a gente não precisa estar aqui fazendo as coisas que seriam do divino, né? E nisso, quer dizer, é uma conivência. Tem as pessoas que se aproveitam de uma condição de poder que aquilo te dá e tem as pessoas que não querem ter o poder, tá? Isso é o declínio das religiões. Quando a gente fala em declínio, e eu estou falando muito porque a gente está vivendo agora um fim de um ciclo, né? Nós estamos prestes a fazer a conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes, né? Agora em abril de 2022, e isso é um novo ciclo em termos de aspectos religiosos e espirituais, então está terminando alguma coisa, né? E aí a gente fala em declínio e as pessoas falam assim, gente, mas você vai falar que as religiões estão em declínio? Tem templos gigantescos, tem não sei o quê, e aí a gente vai analisar na história como foi os declínios, né? O declínio, quer dizer, uma religião começa como um impulso legítimo, enfrenta todo tipo de obstáculos na estrutura social em que ela aparece, até que ela vai conquistando um espaço, ela vai se sedimentando, ela vai ficando meio que... a maioria ela vai ficando, se adaptando ao sistema, ela vai virando o próprio sistema, né? E aí ela vai começando a ficar over. Por quê? O over é quando a religião começa a entrar em conflito com todo o processo civilizatório. Então você ficou aqui cuidando de construir casa, fazer tecnologia, ciência, estudo, alimentação, tudo. De repente você vai chegando, vai buscando a sua conexão religiosa, e essa conexão religiosa é da Era do Bronze. Ela está aqui. Ela tem valores, conceitos, e aí você tem que estar com o seu smartphone e acreditando que a Terra é chata, tem que não aceitar a evolução do ser humano, as coisas que foram conquistadas, os costumes que mudaram, a noção de moral, do que pode, o que não pode, de roupa, de isso, de aquilo. E o declínio começa, na verdade, não é tanto porque diminuiu o número de fiéis, porque alguma variação no número de fiéis a gente pode considerar meio normal, né? Todo pensamento tem os seus altos e baixos, mas existe uma coisa que é a decadência. A decadência é quando aquela fonte ela já não está mais explicando. Ela tem que confundir, ela vai se desvirtuando num nível que, inclusive assim, o declínio de uma religião, ela não é gradual, como foi o seu crescimento, ela é um despencar, tá? Então, assim, a gente não precisa pensar que, mas eu tô vendo que essas religiões estão todas crescendo, não. Elas podem despencar vertiginosamente à medida que algo de novo aconteça. Esse algo de novo depende também daqui estar, não estar se adaptando, não estar evoluindo. Esse algo de novo tem a ver com o desalento, com o desencanto, né? Quando, por exemplo, né, nós estamos vivendo uma pandemia, acho que já deve ter passado de 1 milhão de pessoas que morreram por causa disso, todo mundo conhece alguém que morreu, né, e pessoas de todas as religiões, então não teve assim, aqueles são os escolhidos, não, todo mundo. Situações de, quer dizer, um perigo que foi global, né, então não é uma coisa que você pode falar assim, não foi lá na China, não foi. E tem o desalento também porque as explicações começam a ser muito vazias, né, a gente percebe, eu percebo muito nas pessoas que me procuram,
A ideia, assim, às vezes muita gente vem de outras, quer dizer, grande parte, né? As pessoas, é muito difícil alguém nascer numa família wicana, né? Mas assim, as pessoas vêm, elas estão desencantadas, elas às vezes ainda não têm a coragem de falar assim, não, eu estou largando a outra religião, eu estou entrando nessa, mas elas têm aquela coisa assim, é que me acontecem algumas coisas e eu não consigo explicar. Eu vejo coisas e não consigo, eu percebo coisas, quer dizer, está existindo uma evolução, né? As pessoas estão tendo um processo evolutivo que não é só tecnológico, tá? É consciência de estar atuando em sonhos, consciência de ter sonhos premonitórios, até pelo fato de poder comunicar. Quer dizer, você teve um sonho, você tem a notícia de que você sonhou que o avião caiu um avião, você fala, tá, gente, e aí? Eu estou sendo vidente? O que eu estou sendo? Isso é do bem, é do mal? O que aconteceu? E leituras, livros, existe o conhecimento hoje, né? Hoje ninguém pode falar que não tem o conhecimento. E tem a outra contrapartida, que tem muita gente que está começando a não querer mais abrir mão do poder. Porque a hora que você quer, as mulheres quiseram trabalhar, ter autonomia, agora elas estão começando a querer ter também outros poderes. Quer dizer, aliás, ter não, reconhecer, né? Porque é muito inerente do feminino essa coisa da intuição, da premonição, de você ter uma sensibilidade diferente, que agora você percebe que isso existe. Assim, e isso está crescendo muito. Então, quando a gente fala de decadência, de novo falando, não é só no sentido de que as outras religiões elas estão perdendo os fiéis. Não precisa acontecer isso. Elas estão sofrendo de desalento. A quantidade de pessoas com depressão, né? A quantidade de pessoas com problemas mentais mesmo, problemas psicológicos sérios, transtornos. É importante que as pessoas entendam que se você vive numa sociedade, numa família, em que você tem que fingir que não vê umas coisas, você está vendo umas coisas, isso cria, né, uma dicotomia. Você tá tendo que falar, não, eu tenho que respeitar pai e mãe, mas você tem pessoas que não te respeitam na sua família. Você tem que você é o bom, mas estranhamente a sua religião é que está matando não sei quem, que prega não sei o que lá, então você é bom? Isso é ser bom? Quando você pode até aceitar racionalmente, falar assim, olha, gente, eu não vou sair do meu ambiente porque aqui eu tenho toda a minha rede social, é toda da igreja, do não sei o quê, então você fala assim, eu não vou sair daqui porque eu tenho um amparo, eu tenho são os amigos, a família, todo mundo, quer dizer, vou ter que romper com todo mundo, mas ao mesmo tempo você fala, mas não está casando. Né? Então, essa epidemia de depressão, essa epidemia de questões mentais, essa epidemia dessas dissociações, né? Essa sensação de desalento, essa sensação de desencanto, ela tá assim, como se fosse uma sede, né? São pessoas que ainda estão ligadas a outras religiões e elas estão como se tivessem com uma carência, com uma sede, que a hora que chega algo que preenche essa carência, todo mundo sai. Da noite para o dia. E a gente está para viver isso, tá? Lógico que não vai ser no dia 12 de abril que, de repente, tudo isso vai acontecer, mas é quando tudo vai podem ocorrer alguns marcos em relação a isso, mas é um processo que está para ser consumado. E aí a gente fala assim, tá, mas você está dizendo assim, você está defendendo a sua religião, né? Você está falando assim, só a gente que é legal, né? E aí eu falo assim, não é que as nossas respostas respondam a tudo, é que a gente trabalha em 2 pontos.
a gente tenta entender o que está aqui, que é o plano divino, como que a gente vai fazer as coisas, a gente tem a parte de assumir a responsabilidade. Quando uma pessoa opta por ser bruxa, ela não está escolhendo qual religião resolve o meu problema. Ela não está buscando assim, olha, eu tô querendo que meu marido volte para casa, eu tô querendo que meu namorado volte, eu tô querendo um emprego melhor, eu tô querendo ficar rica, então eu vou em tal igreja, deu certo? Não deu. Agora eu vou na outra, tá, não foi. Agora eu vou fazer uma magia, vou buscar banda, candomblé, quer dizer, enquanto a busca for para quero resolver minha vida, quem resolve aí? A condição é uma condição de criança, é uma condição da criança que quer mesada. Eu tô com um problema, me dá dinheiro aí, me faz as coisas aí, resolve aí para mim as coisas. Quando você, então tem que ter um amadurecimento aqui, do que seriam os fiéis, do que seriam as pessoas que estão buscando esse senso de propósito, e algo que te conecte, para você também acessar respostas. Quer dizer, as respostas, elas não estão num livro porque elas crescem, gente. As respostas, a gente cresce em entendimento, cresce em capacidade intelectual, a gente cresce em capacidade até de poder imaginar, quer dizer, a gente vê às vezes em textos bíblicos, textos antigos, descrição de coisas que para aquelas pessoas elas não tinham nem referência para poder descrever. Então a gente pode pensar, tá, os objetos que eles viram no Apocalipse são espaçonaves, são sei lá o que, bomba atômica, explodiu, teve uma coisa. Eles não tinham assim nomes, né, para poder estar fazendo uma descrição. E a gente vai evoluindo, vai entendendo, então as coisas vão ficando mais, a gente vai ficando mais lúcido, então os sinais que estão aqui, porque está tudo aqui, né? A mente do todo está presente em tudo, então está tudo aqui, a gente tem que aprender a ler e tem que fazer a parte que a gente tem que fazer, é a nossa parte. A gente também está co-criando. Faz parte do senso de propósito você entender que você está aqui vivendo. Se você é um espírito que está vivendo uma experiência física, essa experiência física faz parte do projeto do todo. Então você está fazendo alguma coisa, você está conectado com esse divino, mas você está tendo que materializar aqui com os recursos físicos que vocês têm aqui. Quando você assume essa responsabilidade, existe uma maturidade sua e existe uma relação diferente com o divino. Né? A pessoa que opta por ser uma bruxa, ela está escolhendo esse caminho. Vai ser para todo mundo? Eu vejo assim, não, então, a partir do dia 12 de abril, o universo vai virar bruxa. Não, gente, eu não tenho essa esperança. Eu sei que a bruxaria, a Wicca, o paganismo de modo geral, tem crescido exponencialmente no mundo. É uma saída, muita gente, todo mundo que me procura advém de alguma outra religião, mas não vai ser uma religião de massa, porque essa opção ainda não é uma opção de massa, mas é um começo. É um começo da maturidade. E essa maturidade, ela assim, a gente amadurece, quer seja opcional, quer não seja, tá, gente? A vida empurra. Vai empurrando. Então, assim, do mesmo jeito que o jovem quer mesada, mas aí, sei lá, o pai morre, ele vai ter que lutar pelos próprios meios. O pai perde o dinheiro, acontece alguma coisa, vão ter que trabalhar, vão ter que ver. Do mesmo jeito é a própria humanidade. Quer dizer, você não é natural você ter essa dependência ou ficar esperando, sabe, é como se, na verdade, ao invés de pensar que o divino é superior a nós, a gente tem a ideia, né, as pessoas que são dessas religiões, elas têm uma ideia de que o divino está, como se fosse serviçal da gente, eu quero isso, eu quero aquilo, não, entenda assim, uma coisa é uma criança, um ser que não tem entendimento, que não tem conhecimento, que
Agora, se você tem, mesmo que potencialmente, o acesso ao conhecimento, o acesso ao aprendizado, você tem uma maturidade, você não pode mais ter essa postura, né? E isso é o que está acontecendo na humanidade hoje. Nós não estamos mais podendo nos dar ao luxo de negar vacina, terra plana, vamos matar as pessoas que não são da mesma orientação sexual que a gente tenha, vamos fazer não sei o quê. Essas coisas, elas não estão mais cabendo mais no nível de entendimento que a humanidade chegou. E junto disso, outras coisas estão acontecendo, que é riscos ecológicos, geológicos, vírus. Então, existe uma pressão de muitos lados, forçando um amadurecimento que vai vir por bem ou por mal. E aí a gente fala, tá, e esse desencanto, ele tem cura? Esse desencanto tem cura quando você encontra o significado, quando você consegue encontrar uma resposta, um sistema, uma crença, uma ideia, que você se sinta que preencheu. Você fala assim, não, tá sofrendo aqui, tá difícil, não é fácil, tudo assim, mas tá, agora entendi, agora fez sentido. É a última resposta? Não sei, provavelmente não. Né? Provavelmente daqui 2000 anos as pessoas estejam falando, nossa, aqueles bruxos, eles eram atrasados, tudo verdade. Muito embora, né, seja do cerne da bruxaria, a não ser que a bruxaria se desvirtue também, né, como aconteceu com as outras religiões, de ir para esse caminho, porque desde o princípio a ideia dela sempre foi evolutiva, né? É uma religião que ela já não se prendeu a criar um livro, um método, um sistema, e nisso eu me preocupo um pouco com os bruxos que eles falam assim, tem que ser da tradição gardneriana, tem que ser da tradição não sei o quê. Eu falo assim, não, gente, começa a estabelecer que tem que ser o sistema de alguém, já começa a virar Bíblia, né? Não, a gente não pode ir por aí. Cada grupo, cada coven, cada mestre deve agregar aquilo que foi o seu processo dentro daquilo que ele vai ensinar. Porque senão vai ficando defasado, gente. E a gente já sabe como funciona quando chega num ponto em que essa defasagem fica insuportável, né? Aí quebra. Então, assim, tem essa busca de significado é inerente ao ser humano, quer dizer, as pessoas não vão aguentar, elas quebram por si, né? Às vezes até com o receio de ter essa quebra da religião, elas preferem cada qual quebrar a si mesmo, que quebra psicologicamente, né? Então é bem complicado isso, né? Esse vídeo é um vídeo que também foi sugerido por nossos alunos, né? E eu vou pedir para vocês que continuem mandando sugestões, que mandem dúvidas. A gente fica às vezes meio perdido, fala assim, gente, o que eu falo? Né? Eu quero manter pelo menos uma vez por semana, toda semana mandar um vídeo, mas às vezes a gente não tem ideia mesmo, tá? Eu vou pedir para quem está assistindo a primeira vez esse vídeo que dê o seu like, que se inscreva, que peça para vir assistir todas as notificações, e para quem está gostando, que compartilhe, que comente, que sempre é um incentivo, mesmo que vocês não tenham alguma dúvida, alguma coisa, você falar um alô, a gente responde também, tá bom? Até mais!